Meu nome é Roberto Figueiredo, sou contador e atuo no ramo da perícia contábil. Há mais de 20 anos comecei a trilhar minha trajetória nesta área tão nobre da contabilidade, a qual tenho verdadeira paixão. O mercado de perícia era um grande desafio para mim. Iniciei a minha jornada profissional de forma solitária, mas com muita dedicação, estudo e discernimento, alcancei os objetivos que tracei quando me formei. Fundei a minha empresa focando exclusivamente na área de perícia. Não foi fácil, mas com paciência, dedicação e profissionalismo, consolidei a empresa como uma das maiores do Brasil neste ramo, fidelizando clientes de grande porte. Hoje somos uma equipe de 100 profissionais, atingimos juntos a marca de 70 mil trabalhos periciais. Mas para nos mantermos competitivos e com a mesma excelência que nos trouxe até aqui, temos que estar sempre atentos ao mercado e sempre atualizados. A ciência contábil é cercada de desafios e pode proporcionar diversos caminhos, e todos podem levar ao sucesso, desde que você tenha paixão por aquilo que faz, como eu tenho. O mercado proporciona oportunidade para todos. Obstáculos vão surgir ao longo do caminho, mas com persistência, ousadia, coragem e resiliência, certamente vocês irão se destacar e alcançar o sucesso. Venha ser meu colega de profissão, mas lembre-se, faça o que é certo. Você é responsável pelas suas atitudes. Siga este conselho. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma escola técnica do Conselho Regional de Contabilidade, uma escola técnica de contabilidade no setor público. Eu sou Márcio, sou contador, sou conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade e hoje nós vamos discutir aqui com vocês um assunto de extrema importância. Aliás, eu poderia dizer aqui com tranquilidade que é a próxima onda que vai estar chegando aí no órgão onde você trabalha, na prefeitura, no órgão do governo do estado, enfim, aonde você trabalha, aí esta onda vai chegar e você vai entender o porquê que eu estou falando isso para vocês. Então vamos lá, pessoal, convido todos vocês a me acompanhar nessa jornada do conhecimento proporcionada pelo nosso Conselho de Contabilidade. Vamos lá? Bem, a primeira tela que aparece aí para vocês já é o tema, ela já traz o tema do nosso debate de hoje, que é gestão de custos na administração pública. E um pouquinho para baixo do tema, vocês podem observar aí na nossa tela, está ali, né, o porquê que nós estamos aqui hoje debatendo com vocês. O que fazer para implantar e gerenciar? Não é só implantar, é gerenciar os custos na administração pública. Os custos aí na prefeitura onde você trabalha, os custos aí na Câmara
onde você trabalha, no órgão onde você trabalha. O que fazer? E por que este tema veio aqui para esse momento de debate aqui com vocês? Conversando com os componentes da Comissão do Contador Público aqui do nosso Conselho de Contabilidade do Estado do Paraná, o pessoal, né, disse: Márcio, temos que incluir no debate custos, temos que trazer esse tema à discussão, porque é um tema novo, é um tema que vai estar aí batendo a porta dos contadores aí no Brasil todo, não é um privilégio só do governo federal, só do governo estadual. Os contadores aí do Acre, de Rondônia, do estado do Paraná, do Rio Grande do Sul vão ter que se preocupar com este tema. É um tema novo, é um tema pouco discutido, pouco difundido na administração pública, então temos que provocar esse debate, mas não é provocar assim a qualquer momento, provocar desde já. Por quê? Para dar um tempo para que os nossos contadores se preparem, para que nossos contadores levem até seus gestores dizendo: gestor, precisamos nos preocupar com mais este assunto aqui no órgão onde você é o gestor, aí na prefeitura, na Câmara, seja lá onde for. Então, muito importante, um tema aí para você não se desesperar, mas para você estudar. Tá ok, pessoal? Então vamos lá, né? Como eu disse no início, meu nome é Márcio, eu sou contador formado com muito orgulho lá pela Universidade de Ponta Grossa, sou mestre em administração, sou componente coordenador hoje da Comissão do Contador Público no Conselho de Contabilidade do Estado do Paraná, sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Portanto, contabilidade é o meu dia a dia, contabilidade é uma diversão que eu gosto que esteja ali no meu dia a dia para discutir com os colegas, enfim, para debater e para tentar aprender todo um dia um pouquinho mais sobre essa importante ciência que é a ciência contábil, né? E quero começar com vocês esse nosso debate com uma pergunta. Mas antes dessa pergunta, né, que está já aparecendo aí na nossa tela, né, eu quero trazer aqui uma situação, um fato do dia a dia aí dos contadores. E é claro, eu vou falar aqui da realidade que eu tenho mais proximidade, que são os contadores no estado do Paraná, mas eu imagino que você que está participando desse debate, que é de qualquer parte do Brasil, você vai se identificar muito com o que eu vou falar. Às vezes, né, no nosso trabalho de fiscalização do Tribunal de Contas, né, que eu participo e já participei muito na área municipal, você chegava até o município, chegava até o contador lá do município e dizia: mas escuta, é isso, como é que você está fazendo isso, como é que você está tratando aquilo? Aí ele dizia assim: não, o tribunal ainda não cobrou isso, por isso eu não fiz, eu não me preocupei com isso, o tribunal ainda não cobrou. Sempre aquela história, o tribunal ainda não cobrou. Então, a pergunta para nós aqui, a primeira situação que eu quero que você reflita é: só vamos fazer gestão na administração pública, gestão contábil na administração pública, porque o tribunal cobrou? E o nosso papel de contador como é que fica? E a nossa responsabilidade enquanto gestores da informação contábil como é que fica? Vamos ficar somente, né, ao sabor da cobrança ou não cobrança do tribunal? Ah, se o tribunal cobrar, eu faço; se o tribunal não cobrar, eu não faço; se o tribunal não cobrar nada, eu não faço nada de contabilidade. Não é assim que funciona. Então pense nisso, não é somente a cobrança que tem que te mover, não é somente a cobrança do controle externo que tem que te mover enquanto contador para você buscar o conhecimento. Mas vamos dar uma olhadinha na pergunta que está aparecendo aí na nossa tela. Observem: a entidade que você é responsável técnico, que você é o contador, que você é a contadora, realiza o controle e gestão de custos de forma efetiva. E efetiva não está escrita de qualquer forma, está destacada na frase, efetiva. Isto é, não é somente no papel, não é somente para cumprir tabela, né? E para responder esta questão, você está tranquilo ou não? Como é que está a tua situação? Vamos ver quais são as possíveis respostas que eu trouxe, né? Sim, pois desde a norma brasileira de contabilidade técnica 16.11, né, de 25 de novembro de 2011,
o assunto já está sendo tratado. E por que eu estou falando com tanta ênfase este 2011? Porque este assunto não surgiu ontem, não surgiu no final do ano passado, não surgiu um pouquinho antes da pandemia. Desde 2011, esse assunto já está posto, já está sendo provocado os nossos contadores, a administração pública para debater. Então, se a tua resposta a esta pergunta foi sim, desde 2011 nós estamos debatendo, implementando, buscando conhecimento, ótimo, gostaria muito de te ouvir aí nos debates aí do nosso chat, você dizendo, olha, nós já implantamos e já funciona, não funciona, ainda estamos em crescimento de conhecimento, enfim, né? Você vai contribuir muito para esse debate. Se a tua resposta for sim, pois todos aqui na prefeitura, todos aqui no órgão sabem o valor da despesa da entidade. Eu vou dizer assim, eu acho que você precisa estudar um pouquinho mais. Eu acho que você precisa buscar o conhecimento e prestar muita, mas muita atenção no que nós vamos debater aqui hoje. Porque quando nós falamos em gestão de custos, nós não estamos falando em despesa orçamentária, nós estamos indo além, né? Muito além. Né? Então, cuidado, se a tua resposta foi essa, não, eu já sei aqui qual o valor da minha despesa orçamentária, da minha despesa corrente, da minha despesa de capital. Não é isso que nós estamos falando. E, por fim, se a tua resposta é não, pois não é cobrado isso. E, aliás, pergunto, o que é gestão de custos mesmo? Eu diria para você o seguinte, né, sem querer criar pânico na sociedade, mas, meu amigo, minha amiga, se a tua resposta foi a terceira opção que aparece aí na nossa tela, você tem sim que se preocupar. E você vai entender o porquê que você tem que se preocupar. Tá? Por quê? Porque você está numa terra arrasada, você está numa terra de ninguém e você vai ter que sair do zero para o 100. Vai ter que sair do zero, né, do nada, para a implantação da gestão de custos. Então, preste muita atenção no nosso debate de hoje. Siga todas as orientações que serão passadas aqui. Observe com cuidado a legislação que será apresentada aqui para que você possa fazer um trabalho, que eu tenho certeza que você tem capacidade, um trabalho de esmero, um trabalho de cuidado, um trabalho muito bem feito na gestão da informação contábil. Então vamos lá, pessoal, vamos ver aí, e não importa, né, qual resposta você deu. Conforme a resposta que você deu, né, eu disse, olha, preste mais atenção, cuide ou colabore trazendo até o exemplo do órgão aí que você trabalha aí nos nossos debates, do nosso chat, trazendo aí, né, um exemplo para que nós possamos até contribuir aí com o conhecimento dos demais colegas que estão hoje aqui participando desse debate. Vamos lá? Muito bem. O que nós temos que nos preocupar aí em primeiro lugar? Por que a gestão de custos é importante? E a pergunta, né, o porquê não é só o porquê, é importante ou não é? Né? Não é só o porquê, é importante ou não é? Você, como gestor da informação contábil, considera ela importante? Tenho certeza, né? Não estou aqui falando nada, né, que eu acabei de criar na minha cabeça. Tenho certeza que você, lá no curso, na graduação de Ciências Contábeis, você estudou gestão de custos. Pode ser que o enfoque foi lá para a administração privada, foi lá para as empresas privadas, para a indústria, né? Mas eu tenho certeza que você estudou e não é à toa. Não é à toa que esta cadeira, né, de conhecimento estava lá no teu curso. Por quê? Porque ela é, sim, importante para a ciência contábil, né? Tem todo o sentido ela estar lá. Muito bem, então por que a gestão de custos é importante? Vamos dar uma olhadinha nesta tela que aparece aí para vocês, nessas duas linhas. E uma comparação do setor público com o setor privado. No setor privado, eu não tenho dúvidas, né? Eu não tenho dúvidas. Certa vez eu assisti uma palestra de uma pessoa que era um gestor de uma grande empresa e ele disse, né, quando eu cheguei nessa empresa, ele era, né, diretor comercial da empresa, ele disse, quando eu cheguei nessa empresa, eu disse, bom, qual é a nossa meta de vendas? A nossa meta de vendas é 10. Ele disse, bom, eu vou, né, ganhar todos os louvores do mundo se eu dobrar essa meta. Ele dobrou a meta, né? Meta foi para 20, ele bateu a meta e passou a meta e foi para 20. Quando ele foi olhar o resultado dele, o resultado não dobrou. Ele falou, opa, mas espera aí,
Se eu tinha uma meta de 10 e eu passei essa meta, cheguei a 20, meu resultado tinha que ter dobrado. Aí ele foi olhar para os gastos, para os custos, né, que ele tinha gerado, e ele viu que ele tinha descuidado disso, isto é, ele estava sim vendendo bem, ele estava produzindo e vendendo bem, mas ele não estava sendo eficiente na questão da gestão dos custos. E eu lembro muito bem que essa pessoa disse assim, né? Aquele momento eu entendi que eu tinha que sentar em cima do cofre. Isto é, só ia sair dinheiro de dentro da empresa se eu autorizasse, me tirasse de cima do cofre para abrir o cofre e tirar o dinheiro. Numa apologia vamos controlar com cuidado os nossos custos, não basta crescer na receita, temos que cuidar das despesas e custos. Então, na iniciativa privada, eu não vou nem discutir com vocês, porque eu tenho certeza que todos sabem que é importante. E no setor público, né? Será que o cidadão precisa receber serviços públicos de qualidade? Sim. Mas qual o gasto que nós podemos fazer isso? Né? Você vai dizer, Márcio, mas o gasto não importa, o que importa é atender lá o cidadão, atender o doente que está lá no posto de saúde, o doente que está no hospital, a criança que está na escola. Sim, mas nós temos que lembrar que a quantidade de tributos que nós cobramos da população é finita. Nós não podemos a todo momento chegar lá no cidadão e dizer, me dá mais imposto, agora mais um pouquinho, e de novo. Não dá. Por isso nós temos que controlar o que nós recebemos aí do cidadão, esse imposto suado do cidadão. Então, precisamos sim nos preocupar com o serviço público de qualidade, sim, mas a que custo, né? É o famoso, que o pessoal brinca por aí, tirar leite de pedra, isto é, fazer mais com menos. Temos que nos preocupar com essa questão da arrecadação, que eu já falei, o lucro social, né? O custo na administração pública, ele não visa mostrar se a administração pública está tendo resultado financeiro ou não financeiro, conseguir ter lá um lucro. Não, o nosso lucro é o lucro social. É atender mais pessoas no hospital com o mesmo valor, é atender um maior número de crianças com muito mais qualidade, né, com informática, com carteiras, com escolas bem estruturadas, com o mesmo valor que nós temos para a educação. Isto é, ampliar os serviços com os mesmos recursos. Isto sim é o lucro social. O Estado, né, ele não pode ficar eternamente inchando, né, crescendo, ele tem, né, que crescer de acordo com a necessidade da sociedade. E temos que lembrar também da qualidade dos gastos públicos e da prestação de contas e controle social que aparece aí no finalzinho aí da nossa linha de necessidade da administração pública com relação à questão dos gastos. E o prestar contas para a sociedade, né? É muito importante falar sobre isso aqui, né? Porque o prestar contas para a sociedade é dizer, sociedade, eu como gestor estou sendo eficiente, eficaz e econômico, né? Os Zs lá da administração pública, lá da nossa Constituição, da legislação, né? Eu estou sendo eficiente, eficaz e econômico. Por quê? Porque eu estou trazendo serviços públicos de qualidade com um custo razoável, né, para a sociedade. Então, prestar contas é muito importante, é mostrar para a sociedade o que eu estou fazendo, né? Bem, pessoal, seguindo aí um pouquinho mais, observe a nossa tela, né? Observe a nossa tela, o que nós temos aí, né, nesse estudo 12, que fala das perspectivas sobre a contabilidade e custos para os governos, né? E esse estudo é do IFAC, um organismo internacional, e ele traz lá no item 43, ele fala que um governo pode optar por implementar um sistema básico de contabilidade e custos para todas as suas unidades operacionais, de modo que a obter informações governamentais necessárias de forma breve. Eu lembro, lá no início da minha vida, né, contabilidade, né, isso faz tempo, eu não vou nem dizer aqui o tempo, porque vocês vão até se assustar, né, né, com a minha aparência versus o tempo, né, brincadeiras, né. Mas eu lembro lá que tinha uma empresa que vendia material de construção, né, e essa empresa você de vez em quando tinha que levantar o estoque, então você ia lá, falava com o dono da empresa, olha, precisamos do teu estoque, ele dizia, olha, volta aqui semana que vem que eu vou botar aqui os funcionários para contar estoque, né? Semana seguinte você chegava lá, ele estava com os números na mão, está aqui o estoque, né? Passou um tempo,
esta mesma empresa, você chegava para o gestor e dizia, gestor, eu preciso que você me diga qual é o estoque. Ele dizia, pera aí um minutinho só, deixa eu terminar de atender aqui o telefone. Terminava de atender o telefone, ele apertava um botão, saía um relatório, ele já sabia qual era o estoque dele. Né? Informação rápida, informação precisa, informação no momento certo. Qualquer informação que não chega no momento certo, ela é uma desinformação. Imagine eu chegar aqui para vocês e dizer, o Brasil ganhou a Copa de 1970. É uma informação importante? É, mas nesse momento eu acredito que ela perdeu o sentido de eu trazer como novidade. Por quê? Porque todo mundo já sabe disso, todos vocês já sabem. Então a informação tem que chegar no momento preciso, no momento que eu preciso, que a sociedade precisa, né, pessoal? Seguindo ainda, observem ainda dentro do estudo 12, o item 48, o que ele fala nesse item 48? Comparar custos de atividades mediante benchmark. Comparar. Será que nós vamos poder, num determinado momento, comparar o município, o pequeno município A com o pequeno município B e dizer, no pequeno município A ele gasta 10 para atender as crianças na escola, no pequeno município B ele gasta 30. Então, peraí, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada? Será que a realidade é tão distinta, né, tão distante uma da outra? O que está acontecendo aí? Comparar secretarias, comparar escolas, comparar municípios, comparar entidades, comparar. Este é uma das perspectivas do custo. Seguindo ainda, pessoal, quero que vocês observem a nossa tela, que traz aí uma situação atual e alguns desafios, né? E na situação atual, Lei 4.320, LRF, que nós vamos passar aqui um pouquinho, Decreto-Lei 200 de 1967, né? Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 16.11, muito importante essa norma, vocês já vão entender o porquê, né? Eu vou falar um pouquinho dela. E a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público, a estrutura conceitual. E quais são os nossos desafios? Né? Não que essa legislação não esteja aí vigente, não esteja aí posta, não esteja aí para ser cumprida. Esse é um desafio também. Agora, vejam, Lei de Finanças Públicas, a nova Lei 4.320, que está tramitando ainda no nosso Congresso, vai, volta, modernizam, enfim, de acordo com as necessidades, de acordo com as prioridades aí do Congresso, né? A Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público 34, que fala de custos no setor público, e esta norma será a base, será a baliza que nós vamos estar aqui utilizando no nosso debate, e daqui a pouco você vai entender o porquê. Decisões dos tribunais de contas, você vai dizer assim, mas não tem, o tribunal não mandou meu município ter gestão de custos. Espera aí, pessoal, pode ter certeza que nós estamos no caminho sem volta, né? Nós vamos andar para frente, não para trás, né? E decisões dos tribunais já vão começar a bater à tua porta. E a governança no setor público, a implantação e funcionamento da governança no setor público, isto é, muito mais que gestão, né? Gestão voltada para o resultado. Com esses desafios postos, vamos ver o que nós temos aí pela frente, pessoal. Vamos lá. Quero que você dê uma olhadinha na nossa tela e observe que eu trouxe para vocês aqui, né, o início da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público 34, que fala de custos no setor público, né? Essa norma, ela está no site do Conselho Federal de Contabilidade, você pode entrar lá e baixar. Você pode entrar lá, baixar, entregar, né, imprimir ou passar via e-mail para quem você quiser, um documento público, né? E ela é muito importante. A nossa base de discussão será esta norma aqui. Você, né, vai entender o porquê que ela será essa base da nossa discussão, mas não fique, né, não fique preocupado, não fique ansioso, não fique ansiosa, né? Daqui a pouquinho você vai entender o porquê que esta norma que está aparecendo aí vai ser a nossa base. Seguindo ainda, pessoal, vamos falar primeiro de normas anteriores, porque alguém pode dizer assim, agora eu preciso me preocupar, porque tem a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 34. Não, você precisava se preocupar desde a Lei 4.320 de 1964, porque veja o que está lá no artigo 85. Dentro do artigo 85 ele fala em custo dos serviços industriais.
custo dos serviços industriais. Você vai dizer, sim, Márcio, mas ele não fala, a lei não fala do custo da educação, custo da saúde, ele não fala do custo do transporte escolar, mas ele fala em custos. Fala em custos. Então, pelo menos uma partezinha dos órgãos públicos já deveria estar aí com os custos implementados. Né? Por quê? Porque nós temos a Lei 4.320 de 64, 1964, né? Que fala sobre isso. O que mais que nós temos aí? Artigo 99 da Lei 4.320 de 64. E esse, me permitam, né, está aparecendo aí na tela para vocês, mas eu quero, né, citar ele. Vejam, os serviços públicos industriais, ainda que não organizados como empresa pública ou autarquia, manterão contabilidade especial para determinação de custos. Espera aí, pessoal, está na lei. Está na lei, não é o Márcio que está dizendo, não é o jornal que foi publicado hoje de manhã que está dizendo, está na lei, e desde 1964. Ok? Vamos lá. Né? Mas você pode dizer assim, tudo bem, a lei de 64, né, uma lei importante, mas veja o que está no Decreto-Lei 200 de 67. A contabilidade, aqui ele está falando a contabilidade, né, deverá apurar os custos dos serviços de forma a evidenciar os resultados da gestão. Vejam, aqui ele não está falando mais em contabilidade industrial, ele está falando a contabilidade e ele está falando em serviços. E a minha pergunta aqui para você que está participando desse nosso debate é: qual é a essência da administração pública? Prestar serviços. Serviço de saúde, serviço de educação, serviço de segurança, serviços aí de limpeza, organização da vida pública aí do cidadão. Serviço. Essa é a nossa essência na administração pública. Está aqui. Artigo 79 do Decreto-Lei 200, 1967. E por que eu estou trazendo isso para o debate? Por que eu estou citando uma lei de 1967 aqui no nosso debate? É para te dizer que a preocupação já deveria ser, olha, desde sempre nessa lei que está aparecendo aí para você. Não é, porque o tribunal não mandou ainda. Está na lei. E lei é para ser cumprida. Senão não precisa estar na lei. Não é? O que mais que nós temos aí, pessoal? De forma mais moderna, a lei de responsabilidade fiscal, né? Mais moderno, né? De 67, boa parte dos que estão participando aqui não tinham nem nascido, né? Mas lei de responsabilidade fiscal é de 2000, né? Está em vigência, está em debate. A lei de responsabilidade fiscal está em evolução o seu debate. E veja o que está lá no artigo 4º da lei. Fala sobre a lei de diretrizes orçamentárias. E na letra E do artigo 4º, o que ela tem? Né? Normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Espera aí. Primeiro, a 4.320 falava em custos industriais. Aí veio o Decreto-Lei 200, falou em custos dos serviços. Veio a Lei de Responsabilidade Fiscal e falou controle de custos e avaliação dos resultados. Ampliou ainda mais. Deu um significado maior para a gestão de custos. Ela não é simplesmente para saber quanto que custou a criança na escola, custou o atendimento no posto de saúde. Ela é para avaliar os resultados dos programas. Isto é, eu tenho um programa, quero saber se eu estou atingindo os resultados, as metas que eu estabeleci para aquele programa. Programas que muitas vezes estão lá no PPA, no Plano Plurianual, não é isso, pessoal? Muito bem, seguindo ainda o que mais que nós temos aí. Artigo 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que está lá no artigo 50? Né? Artigo 50 diz, conforme aparece aí na tela para vocês, além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará o seguinte, parágrafo 3º, a administração pública manterá sistemas de custos que permita a avaliação e o acompanhamento, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Avaliação e acompanhamento, ampliando ainda mais o enfoque da gestão de custos.
Puxa vida, né, pessoal? Olha a importância que a gestão de custos tem dentro da administração pública. E aí você ainda escuta, não de vocês que estão aqui participando, né, comigo desse debate, mas você escuta aí de outras pessoas, não, mas eu não fiz porque a lei não mandou, porque o tribunal não me cobrou. Será que ele não tem avaliação e acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial? Me digam vocês, será que não? Se ele tem, deveria ter gestão de custos. Mas vamos adiante. Vamos adiante porque o debate está muito bom, né? Portaria, conforme aparece aí para vocês, portaria da Secretaria do Tesouro Nacional 157 de 2011. O que dispõe essa portaria? Dispõe sobre a criação e a organização do sistema de custos do governo federal. Do governo federal. Então vejam, por que eu estou trazendo esta portaria aqui para o debate? Porque você pode estar pensando assim, meu Deus, para onde eu corro? Para onde eu vou? Eu não tenho nada que o Márcio está falando aqui no órgão onde eu trabalho. Pegue esta portaria, é público, é um documento público, você pode baixar, você pode imprimir, você pode rabiscar, enfim, estudar, né? Pega essa portaria e dê uma olhadinha o que o governo federal está fazendo. O governo federal que muitas vezes é paradigma para muitas coisas que acontecem aí para estados e municípios. Certa vez eu assisti uma palestra que uma pessoa falou, o governo federal é paradigma? Sim, mas ele não é dono da verdade. Nós que estamos em estados, que estamos em municípios, temos que estudar, debater e contribuir para que o governo federal melhore ainda mais esse paradigma. Isto é, não é somente aceitar o que o governo federal fala, né? Que as entidades, a Secretaria do Tesouro Nacional fala. Nós temos que ter condições de debater, mas debater com argumentos técnicos, né? Para isso precisa estudar. Então, vejam, essa portaria fala sobre essa organização do sistema. O que mais que nós temos aí, pessoal? O decreto 9203, de 22 de novembro de 2017, governo federal também, né? O que esse decreto fala? Ele dispõe sobre a política de governança na administração pública federal. Política de governança, né? Muito importante a governança na administração pública. Governança que não é somente gestão, é boas práticas, né? Ela leva para boas práticas também, né? Não é só legislação, não é só... É boas práticas de gestão. Seguindo ainda, o que fala esse importante decreto? Observe na nossa tela. Para efeitos do disposto nesse decreto, considera-se governança pública. O que é governança pública? É o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle. Liderança, estratégia e controle, postos em prática, conforme aparece aí na tela para vocês, para avaliar, direcionar e monitorar a gestão. Com vistas ao quê? Com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade. Então é liderança, estratégia e controle que vai levar aí à prestação de serviços de interesse da sociedade. Muito bem, pessoal, seguindo ainda, inciso 2, o que fala esse inciso 2? Valor público. O que é o valor público? Observe, produtos e resultados gerados, preservados ou entregues pelas atividades de uma organização que representam respostas efetivas. Não é qualquer resposta, é uma resposta efetiva e útil às necessidades ou às demandas do interesse público. Resposta efetiva e útil às demandas. Isto é, precisa de saúde? Resposta efetiva e útil é mais saúde, com qualidade, é claro, né? Seguindo ainda, pessoal, artigo 3º do decreto 9203, ele traz ali os princípios de governança pública. Quais são? Capacidade de resposta. Imaginem na pandemia se os governantes, seja ele municipal, estadual ou federal, não importa, não tivessem capacidade de resposta, né? Provavelmente mais vidas teriam se perdido.
né? Perdemos muitas vidas, mas teríamos perdido muito mais. Integridade, integridade das informações, integridade do serviço público colocado à disposição. Confiabilidade, né? Confiabilidade, valor, né? Valor que se dá a essa informação confiável, né? Eu posso seguir aquela informação. Tem um autor que diz que ter informação errada é muito pior do que não ter nenhuma. Isso vale para a nossa vida. Você, se está perdido em uma cidade e você pergunta para uma pessoa aonde fica a rua tal, onde fica tal endereço, e a pessoa diz, vá por aqui, por ali, por lá, você vai. Agora, se você não sabe o que você vai fazer, você vai observar a placa, você vai observar, enfim, vai colocar aí teu, né, senso crítico para buscar o endereço. Mas se você tem uma informação errada e confia naquela informação, você vai para o lado errado, né? Melhoria regulatória, né? E prestação de contas e responsabilidade e, por fim, transparência, né? São princípios de governança. E se vocês observarem na nossa tela, prestação de contas e responsabilidade e transparência, estão destacados, porque são dois itens que estão diretamente ligados aí à melhoria regulatória, à confiabilidade, à integridade e à capacidade de resposta, né? Eles quase que sintetizam os anteriores, né? E o custos tem tudo a ver com isso, né? Como é que eu vou prestar conta se eu não sei quanto custou? Como é que eu vou prestar conta se eu não tenho controle? Como é que eu vou dar transparência se eu não tenho controle? Pense nisso. Pessoal, né? Aí na telinha aparece aí a questão da gestão de custos e a governança e essa convergência dos assuntos para uma mesma finalidade, né? Essa questão de você juntar aí a governança e a gestão de custos, uma, né, abarcando a outra, uma levando a outra, né? A governança leva à gestão de custos e a gestão de custos leva a uma melhoria na governança, né? Eles têm sentido comum, os dois aí, tem um senso comum entre os dois, né? Muito bem, olhando essa telinha, podemos dar uma olhada o que nós temos aí na estrutura conceitual. O que nós temos na estrutura conceitual? O objetivo principal da maioria das entidades do setor público, o que é? Prestar um serviço à sociedade. Mas não é qualquer serviço, serviço de qualidade, né? Em vez de obter lucro. Isso é verdade, né? E vejam, consequentemente, o que está aí na nossa tela aparecendo, o desempenho de tais entidades pode ser apenas parcialmente avaliado por meio de uma situação patrimonial, do desempenho dos fluxos de caixa, né? E ainda a norma diz, os relatórios contábeis de propósito geral, né, os RCPG, fornecem informações aos usuários para subsidiar o processo de decisão e a prestação de contas e responsabilização, que é o accountability. Muito bem. Portanto, esses usuários dessas informações, né, precisam de informações para subsidiar a avaliação em algumas questões. Por exemplo, tais como, isso aí está na norma brasileira de contabilidade, se a entidade prestou seu serviço à sociedade de maneira eficiente e eficaz. Não é de qualquer forma, é de maneira eficiente e eficaz. Ainda, quais são os recursos atualmente disponíveis? Quanto de dinheiro eu tenho para gastar? O dinheiro acaba, o dinheiro é finito, né? Mesmo para a administração pública. Como eu disse, não dá para todo momento lançar mão de impostos ou botar a maquininha lá que faz dinheiro lá no governo federal para fazer dinheiro para poder gastar. Não dá, né? O dinheiro é finito. Então, quais são os recursos que estão disponíveis? E ainda, a extensão na qual a carga tributária recai sobre a sociedade, né? Como eu disse, não dá para cobrar mais impostos, a sociedade já não aceita mais isso, né? E por fim, se a capacidade da entidade para, vejam, prestar serviços melhorou ou piorou em comparação com o exercício anterior, com os exercícios anteriores. Mas para saber se melhorou ou piorou, o que eu preciso ter? Parâmetro de comparação. Pergunto para vocês, o Márcio é alto ou o Márcio é baixo de estatura? Alto ou baixo de estatura? Se você respondeu depende, você respondeu certo. Porque em relação, sei lá, um jogador de vôlei, um jogador de basquete, eu sou baixinho. Mas de repente, sei lá, em relação a uma pessoa de menor estatura, eu sou alto. Então sempre depende dessa questão da comparabilidade da informação,
né? É o que está ali na letra D, que aparece aí na tela para vocês. Ainda seguindo, pessoal, o Acórdão 1077 de 2004 da 2ª Câmara do TCU. O que fala este acórdão, esse importante acórdão? Ele diz que, lá para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da época, né? 2004, adote providências para que a Administração Pública Federal possa dispor com a maior brevidade possível desse sistema de custos. Gente, decisão do Tribunal de Contas da União. Decisão do Tribunal de Contas da União está aí, aparecendo para vocês. Ah, você vai dizer, não, mas eu trabalho aqui na prefeitura, num pequeno município, o Tribunal de Contas da União está lá em Brasília, né? Acórdão 749 de 2021, Tribunal Pleno, Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Uma das decisões que constam desse acórdão é implementar sistema de controle de custos dos produtos fabricados e dos serviços prestados. Tribunal de Contas do Paraná, do Estado do Paraná, Acórdão 749 de 2021. Então eu posso dizer com certeza, os tribunais em um determinado momento irão bater à tua porta e perguntar, contador, o que você está fazendo com relação à gestão de custos aí no teu município. Está aí, já tem decisões para isso, né? Mas seguindo, vamos falar da Norma Brasileira de Contabilidade Técnica do Setor Público número 34, que aparece aí na tela para vocês. Vamos falar dela, mas por que eu quero falar dela? Observe o texto que aparece aí na telinha para vocês. Qual é a vigência desta norma? Esta norma deve ser aplicada pelas entidades do setor público a partir de 1º de janeiro de 2024. 1º de janeiro de 2024. Isto é, no dia 2, né? Dia 1º está todo mundo comemorando a virada de ano, né? Enfim, dia 2 de janeiro, vamos falar assim, você tem uma obrigação técnica de cumprir uma norma do órgão maior dos contadores, Conselho Federal de Contabilidade, uma norma brasileira de contabilidade do setor público, ó, que aparece aí para vocês. Você tem obrigação. Ah, mas o tribunal... Espera aí. O tribunal é importante? Claro que é importante. Tribunal de Contas do Estado, dos municípios, da União, muito importante. Mas nós já temos aqui o arcabouço legal que dá respaldo para cobrar de você, gestor da informação contábil, de você, a contabilidade, a gestão de custos aí no órgão onde você é o responsável técnico. Está aqui, 1º de janeiro. Né? Por isso, quando o pessoal da Comissão do Contador Público, né, estavam debatendo os assuntos que nós teríamos aí para a nossa escola técnica, alguém disse, precisamos incluir a discussão sobre custos, porque 1º de janeiro de 2024, né, fazendo uma brincadeira, o bicho vai pegar, porque nós temos uma obrigação técnica a ser cumprida. Muito bem, vamos conhecer um pouquinho o que fala esta norma? Não é para ninguém se desesperar, vamos conhecer sobre ela, né? O que ela traz aí? Primeiro, qual é o objetivo? Ela traz diretrizes e padrões. Diretrizes e padrões. Na norma, você não vai encontrar um plano de contas de custos. Na norma, não vai estar dizendo, debita essa conta e credita aquela conta. Não vai estar dizendo isso. Ela traz diretrizes e padrões. Para fazer o quê? Vejam, ela trata, está destacado aí no texto, trata de critérios para a geração de informações de custos como instrumento de governança pública. Até por isso, pessoal, eu debati com vocês governança, para você saber o que é governança. Senão a norma fala em governança e eu vou dizer, o que é governança? Muito importante conhecer os conceitos, né? Vejam, que mais que nós temos aí dentro dessa objetivo da norma brasileira de custos no setor público? O apoio da alta administração é imprescindível. Então, lição de casa para todos que estão aqui, que são responsáveis aí por órgãos. Você já tem que levar essa notícia à alta administração, ao prefeito, ao presidente da Câmara, ao diretor do órgão, enfim. Você tem que levar essa informação, porque está aqui, o apoio dele é imprescindível.
para que isso aconteça. E observe a parte de baixo aí da nossa tela, pessoal. A utilização da informação de custos como ferramenta de auxílio aos processos de planejamento, tomada de decisão, monitoramento, avaliação de desempenho, transparência e, faltou aqui um dedo, né, são 6, prestação de contas e responsabilização. A utilização da informação como ferramenta de auxílio, como mais uma ferramenta de auxílio. Importantíssimo isso, né, pessoal? Seguindo ainda, o que é a gestão de custos no setor público? Tudo isso é retirado da norma, né, pessoal? Vejam, a gestão de custos ela é voltada à administração de insumos com ênfase na melhoria da alocação de recursos e a identificação e mensuração das entregas, com ênfase na avaliação do desempenho, melhoria na alocação de recursos que leva a uma mensuração das entregas e uma ênfase na avaliação de desempenho. Pessoal, melhoria nos controles, é isso. Né? A base de tudo isso é controle, que aliás é necessário, né? Veja o que aparece aí na nossa tela ainda, pessoal. Essa informação de custos deve contribuir para o quê? Para a governança pública, que nós já vimos aí o que é, né? E direcionando-a para o quê? Para a melhoria da qualidade do gasto público. Gastar melhor os recursos, evitar desperdício, né? Evitar desperdício, porque o dinheiro, como eu disse, ele é finito. O que mais que nós temos aí na nossa tela? Observem, pessoal. O usuário deve o quê? Utilizar as informações de custos como uma ferramenta de auxílio aos processos de planejamento, tomada de decisão, monitoramento, avaliação, desempenho, transparência, prestação de contas e responsabilização. Imagine você chegar para a sociedade, falar em prestação de contas, sociedade, nós vamos implementar uma nova escola no bairro tal. Né? Importante isso? Importantíssimo. Né? Mas alguém pode perguntar assim, mas escuta, e se nós colocássemos um ônibus para pegar essas crianças desse bairro e levar até a outra escola, não seria mais barato? Não seria mais econômico? Nós não estaríamos melhor utilizando os recursos públicos? Aí você, como gestor, vai dizer assim, não sei, não tenho informação para te responder. Pode ser, talvez, quem sabe? Né? Eu não sei, quem sabe? Né? E aí? Né? Prestação de contas não é somente a prestação de contas lá para o Tribunal de Contas, é a prestação de contas para a sociedade, né? Que é o maior interessado nessa prestação de contas. Muito bem, pessoal. A informação deve ser útil para subsidiar a avaliação de políticas públicas. Como acabei de falar, política pública da educação. Levo a criança ou construo a escola? E aí? O que eu faço? Compro o ônibus escolar ou construo a escola? Né? O que é melhor? Aonde eu vou melhor alocar os recursos públicos? Falando tecnicamente, né? Tecnicamente falando. Pessoal, eu quero que vocês observem a nossa próxima tela, a tela que está aparecendo aí para vocês, que também vem da Norma Brasileira de Contabilidade 34. Né? Fala sobre o papel da alta administração. E o que é esse papel da alta administração? Ela é responsável por, vejam, prover o efetivo apoio à geração da informação de custos. Prover o efetivo apoio à geração de informação de custos. O gestor tem que dizer, faça-se, vamos dar cumprimento à norma de contabilidade, vamos implementar a gestão de custos aqui na prefeitura, na Câmara, seja lá onde for. Vejam, observando a tela ainda, pessoal, além de responsabilizar os gestores pela qualidade dos dados e pelo uso das informações nos processos decisórios. Pelo amor, né, dos meus filhinhos, pessoal. Qualidade dos dados é como eu já falei aqui. Se eu tenho uma informação errada e tomo uma decisão com base na informação errada, essa informação vai ser errada. Pode ser até que dê certo, mas ela vai ser errada. Então eu preciso ter qualidade dos dados, eu preciso ter um sistema consistente, robusto, que me traga boas informações, para que eu possa colaborar nos processos decisórios. Seguindo ainda, pessoal, algumas definições, bem rapidinho, porque eu tenho certeza que isso aqui já foi objeto de estudo de todos aqui lá no curso de graduação. O que é um gasto? É um dispêndio de um ativo ou a criação de um passivo, né? Estando ou não relacionado aí com a obtenção de um bem ou serviço.
O que é desembolso? É o pagamento efetivo. São termos técnicos utilizados na contabilidade de custos, que são muito importantes aí vocês conhecerem, né? Nós conhecermos. Mas tenho certeza que vocês já conhecem, porque isso aqui, lá no curso de graduação, os professores bateram muito nesses termos. O que mais que nós temos aí, pessoal? Custo é o consumo ou utilização de recursos na geração de bens ou serviços. Investimento corresponde a bens ou direitos reconhecidos no ativo em função dos benefícios futuros esperados. E eu quero parar um minutinho nessa tela aqui e falar aí dessa questão do custo do investimento. Hoje, na administração pública, se você chegar e perguntar para o contador, diz assim, qual o valor da despesa ligada a tal escola? Ele vai dizer, é tantos milhões de reais. Por quê? Porque foi construída uma sala, porque foi comprado equipamento. Espera aí, mas construir a sala, comprar o equipamento, né? Ela é despesa orçamentária, despesa de capital, né? Mas ela naquele momento não é custo, ela é um investimento, né? Que vai virar custo à medida que nós fizermos a respectiva depreciação. À medida que aquele bem for sendo utilizado e ele for se desgastando, né, que nós vamos reconhecer pela depreciação. Então vejam a importância de se conhecer essa base conceitual, né? Porque você pergunta, qual o valor que custa a escola tal, né? Falando assim de uma forma bem genérica. Custa tantos milhões, porque eu comprei um ônibus que é para a escola, porque eu comprei equipamento. Não, você fez um investimento na escola. O custo vai vir com a utilização e a depreciação desses bens. Vai ter sim, na gestão de custos, que observar isso, pessoal. Seguindo ainda, custo controlável, o próprio nome já diz, né? O qual o gestor exerce influência sobre esse consumo. Custos não controláveis, né? Não podem ter o seu controle sobre do gestor, né? Sobre um determinado nível hierárquico em cima deste custo, né? Custo direto, né? Que é aquele custo ligado diretamente à atividade. Então, as horas de trabalho de um professor é um custo direto, né, na educação, porque se ele trabalha mais, tem mais alunos, né, então ele vai consumir mais recursos. Eu tenho o chamado custo indireto, que são aqueles custos que existem, mas eu não consigo fazer uma relação deles com a atividade. Então, por exemplo, a luz que ilumina uma sala de aula, ela ilumina uma quantidade de metros quadrados, mas se eu colocar um único aluno, a luz vai continuar acesa. Se eu colocar 10 alunos, vai ser a mesma luz. Se eu colocar 20 alunos, provavelmente vai ser a mesma lâmpada que vai estar iluminando aquela sala. Então, o custo da energia, ele passa a ser ali um custo indireto, que eu vou ter que fazer algum cálculo para saber como é que ele chega lá, por exemplo, no custo do aluno. Ou um cálculo para levar esse custo da energia ao custo do aluno. Custo fixo, que é aquele custo que não se altera se eu aumento ou diminuo a minha atividade. Então, por exemplo, o aluguel de uma unidade, se eu alugo uma residência, por exemplo, um barracão, seja lá um local, enfim, para colocar um posto de saúde, se eu atendo uma pessoa, eu vou ter que pagar, sei lá, 5 mil de aluguel. Se eu atendo 50 pessoas, eu vou ter que pagar o mesmo 5 mil de aluguel. Se eu atendo 200 pessoas, eu vou ter que pagar o mesmo 5 mil de aluguel. Então, o aluguel não altera se eu atendo 1, 5, 10 ou 50 pessoas, né? É um custo chamado fixo. Custo variável, que é aquele custo que, à medida que eu vou aumentando a minha atividade, esse custo também vai aumentando, né? Esse custo também vai subindo com a minha atividade, por isso o custo variável, né? Então, quanto mais atividade, mais custo, né? Então, ele está ligado diretamente à atividade. O que mais que nós temos? Método de custeio, aparece aí para vocês. Método de custeio, que é uma decisão que você vai ter que tomar enquanto gestor da informação contábil. Veja, e essa eu quero, né, citar de forma taxativa o que está na nossa tela. O método de custeio se refere ao método de atribuição de custos e está associado ao quê? Ao processo de identificação dos custos ao objeto que está sendo custeado. E os principais métodos são
custo direto, custo variável, custeio por absorção parcial, custeio por absorção integral. Seguindo, e pessoal, é uma decisão de vocês isso, né? Sistema de custeio, né? Compreende o modelo de gerenciamento de custos. Modelo de gerenciamento de custos. O sistema de informação de custos e a definição de função e responsabilidade organizacional, vejam, com o intuito de gerar as informações relacionadas a custos. O que mais, pessoal? Usuário da informação de custos. Quem que são os usuários? Qualquer pessoa. Agora, quem é o principal usuário da informação de custos? O gestor. Ele que é o destinatário dessa informação. É uma informação que nós dizemos que ela é gerada de dentro para dentro, né, para tomada de decisão. Agora, na administração pública, tem um detalhezinho. Nós temos a questão da prestação de contas, que é uma obrigação do gestor. Então, essa informação de custos, com certeza, vai chegar ao cidadão. Com certeza vai chegar lá. Agora, o principal usuário é o gestor, para tomar decisão com relação a planejamento, políticas públicas, investimentos, enfim, tudo que está envolvido aí com a administração pública, né? O que mais, pessoal? Aparece aí na nossa tela, falando aí nas partes de baixo, que é o gestor, que são os principais usuários dessa informação, porque eles precisam para a tomada de decisão. Certa vez, assistindo uma palestra sobre gestão de custos, uma pessoa citou, e eu não sei se isso é verdade ou não é verdade, foi uma citação que eu vi, né? Eu não fui atrás para saber se a informação realmente procede ou não procede, mas a pessoa disse, uma ambulância do SEAT, do SAMU, ela tem uma vida útil de 4 anos, uma vida útil máxima de 4 anos. Por quê? Porque ela roda tanto, né? São tantos os atendimentos que ela faz, que ela tem uma vida útil de 4 anos. E aí essa pessoa falou, imagine o gestor não ter essa informação em mãos. Daqui a pouco, o paciente que está lá sendo atendido na ambulância, o motorista vai dizer, pessoal, desce daí para empurrar a ambulância. Inclusive você que está na maca aí, desça para ajudar, porque a ambulância não quer pegar. Porque a ambulância está sucateada de tal forma, porque não teve uma gestão sobre esse ativo, não se sabe que aquele ativo perde a sua vida útil, e você acaba prestando um serviço público de má qualidade, né? Como eu brinquei, aí até o paciente tem que descer para empurrar a ambulância, né? Um absurdo danado, né? Mas nós temos que ter essa gestão, tomar decisão com base nessas informações. Ainda, pessoal, seguindo aí a nossa tela, o que mais que nós temos aí? Demais usuários da informação de custos são os órgãos de controle. Tribunal de Contas, Ministério Público, o cidadão, Poder Legislativo, organizações sociais, academia, as universidades, pesquisadores, mestrado, doutorado, enfim, a sociedade. Controle interno, controle externo e controle social são usuários da informação de custos. Seguindo ainda mais, o que mais que nós temos aí, pessoal, né? Quais são os objetivos do sistema de custos? Observe a nossa tela aí, pessoal. Primeiro, mensurar e evidenciar os custos dos bens e serviços. Mensurar e evidenciar. E eu tranquilamente, né, com vocês aqui, eu poderia fazer uma brincadeira, tirar esse mensurar e evidenciar e colocar controlar. Controlar os custos dos bens entregues à sociedade. Uma brincadeira que eu fiz, a norma fala em mensurar e evidenciar, né? O que mais? Apoiar a avaliação de desempenho. É aquilo que eu falei, eu só consigo dizer se o meu desempenho está satisfatório ou não está satisfatório se eu tenho bases de comparação. O que mais? Subsidiar a tomada de decisão em processos. É o caso que eu acabei de falar da ambulância, né? Saber o momento que tem que substituir um bem, saber o momento que aquele bem já não está prestando um serviço público de qualidade, saber o momento que eu preciso aumentar uma escola, enfim, o que eu preciso fazer, né? Então, subsídio para tomar decisão. Não é a única fonte, claro, não é a única fonte, mas é uma fonte importante, a gestão de custos. O que mais, pessoal? Apoiar as funções de planejamento e orçamento. A
Administração pública tem essa característica, orçamento. Tudo está lá no PPA, na LDO e na LOA, no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Então nós precisamos fazer planejamentos consistentes. Já passou o tempo que o planejamento, que o orçamento era peça de ficção. Pega o orçamento do ano anterior e jogue 10%. Né? Imagine você pegar um orçamento do ano anterior e jogar 10% em cima, você saindo de uma pandemia, né, entrando numa quase normalidade da pandemia. Você tinha gastos expressivos lá na pandemia e agora você diminuiu esses gastos. Né? A quantidade de vacinação está aí no reforço e tal, mas você diminuiu. Aí se você pega o orçamento do ano anterior e não faz uma crítica, o que acontece? Você coloca lá, né, 10% em cima do gasto total da pandemia, imagine, né, a confusão que vai dar. Então, apoiar as funções de planejamento e orçamento. O que mais, pessoal, que nós temos aí com relação a essa função do orçamento, esse objetivo do orçamento? Subsidiar as ações de planejamento, monitoramento de custos e melhoria da qualidade do gasto. Produzir informações que atendam a diversos níveis, né? Prestação de contas, inclusive, subsidiar estudos com vista a promover a busca da eficiência, fazer mais com menos, direcionar políticas e contingenciamento de gastos, políticas públicas, inclusive, e contingenciamento de gastos, e apoiar o monitoramento do planejamento estratégico. Não estamos falando, né, pessoal, de qualquer planejamento, é um planejamento estratégico. Saber onde eu estou, saber aonde eu quero chegar. Né? Por isso, né, quem não tem um planejamento estratégico está mais ou menos naquela situação. Tanto faz o andar que eu vou se eu errei de prédio. Não é isso? Se eu não sei para onde eu vou, qualquer número me satisfaz. O que mais, pessoal? E para atingir esses objetivos, deve ser dados o quê? Tratamento conceitual adequado, abordagem tecnológica apropriada. Você que está participando aqui do nosso debate, a entidade que você trabalha vai precisar de um sistema de custos? Sim, um bom sistema de custos, não é qualquer sistema de custos. Só que cuidado, o sistema, ele precisa do quê? De um tratamento conceitual adequado. Ele precisa ter lógica para poder funcionar. E esta lógica, você que tem, né, conhecimento técnico, tem a responsabilidade técnica, você que vai ter que fazer essa comparação, vai ter que fazer esse estudo, saber se o sistema atende ou não atende à tua necessidade. Muito bem, seguindo, pessoal, e é recomendável o uso de suporte tecnológico, como eu falei. Agora, cuidado, o sistema, né, não é aquele sistema que você aperta o botão, né, 2 mais 2 dá 5, você diz, tudo bem, tá certo, 2 mais 2 é 5. Não é 5, né, não é 5. Né? 2 mais 2, né? A matemática diz que é 4. Né? Algumas pessoas dizem depende, mas é 4. Né? Então você vai ter que ter esse discernimento técnico para dizer, peraí, eu apertei o botão aqui, o sistema disse que 2 mais 2 era 5, está errado. O suporte tecnológico não está atendendo a minha necessidade. Você, tá ok? O que mais, pessoal? Obrigatoriedade do sistema de custos. Cada entidade deve o quê? Identificar, acumular e relatar os custos dos seus objetos em uma base regular com o apoio do sistema de custos. Né? A norma está dizendo que você tem que ter sistema de custos. E vejam, pessoal, o que está mais aí na nossa tela, o que mais que nós temos aí? Né? Essas informações devem ser o quê? Confiáveis e úteis para o processo de planejamento e tomada de decisão. Informação que não é confiável e útil não é informação. É lixo, né? É lixo. Então precisa ter confiabilidade e ter utilidade. Chegar no momento certo, é aquilo que eu disse. A informação, para ser útil, tem que estar no momento certo, no lugar certo para a tomada de decisão. E o que mais, pessoal? Observe a parte de baixo aí da nossa tela. Os custos podem ser determinados utilizando-se diferentes métodos de custeio e base de mensuração, né? E vejam, né, observando aí a parte de baixo, de acordo com o uso pretendido da informação. E vejam, tal informação de custos, independentemente do modo como é apresentado, deve ser o quê? Rastreável. Para que ela possa ter confiabilidade, ela tem que ter rastreabilidade. Ela não pode aparecer do nada, surgir do acaso, ela tem que ter rastreabilidade. Muito bem, né? Centros de responsabilidade é um
termo técnico, né? Então você vai acabar determinando quais são os centros de responsabilidade e custos. Então é a escola, é a sala de aula, é o posto de saúde, é o hospital, é a, sei lá, a garagem da prefeitura, é a máquina da prefeitura, enfim, você vai ter que determinar esse centro de responsabilidade de acordo com a informação que você precisa, que a gestão onde você está precisa dessa informação. Então, observem a tela. A alta administração da entidade é responsável por definir essa estrutura. E o estabelecimento de centros de responsabilidade deve ser baseado nos seguintes requisitos. Primeiro, a estrutura organizacional da entidade, a cadeia de comando e a missão institucional, as entregas produzidas, o objetivo da informação de custos e os responsáveis pela prestação de contas, né? Então, alguns requisitos para você determinar quem são os centros de custos. Agora, lembre-se o seguinte, é uma informação interna tua que serve para a tua tomada de decisão. Portanto, você tem que, né, fazer essa apuração quais são os centros de responsabilidade, como é que você vai tratar dessa informação. Método de custeio, importante, né? Os custos, vejam que está na nossa tela. Dos recursos direto ou indiretamente utilizados, então os custos dos recursos direto ou indiretamente utilizados ou consumidos são identificados, atribuídos e acumulados conforme definido no modelo de gerenciamento de custos que deve ser aplicado de forma consistente. A norma não vai dizer para você obrigatoriamente você deve utilizar esse sistema, né, esse método de custeio. Obrigatoriamente é isso. Ela não vai dizer isso para você. Agora ela vai dizer, seja qual for você for utilizar, seja qual for o método de custeio você utilizar, use de forma consistente. E veja o que está na nossa tela, pessoal. A administração da entidade ou de suas unidades está na melhor posição para selecionar o método de custeio que melhor se ajusta às suas necessidades, né? O método de custeio que melhor se ajusta às suas necessidades. Então alguém vai poder chegar para você e dizer, este método de custeio está errado. Não. É o que melhor se ajusta às minhas necessidades, agora ele tem consistência. Tem que ter consistência, não importa qual seja. Seguindo ainda, pessoal, os métodos de custeio, né, falando em métodos de custeio, diferem-se entre si em função dos recursos utilizados ou consumidos que devem ou não ser atribuídos ao objeto de custo. Isto é, né, em estágios iniciais, o melhor a ser utilizado, né, quando você está desenvolvendo o teu método, o método de custeio direto. Isto é, eu só vou alocar os custos diretos. Ele é ótimo? Sim, ele é bom, né, é muito bom esse sistema, mas ele tem as suas limitações, né? Ainda, quando você já está no estágio mais avançado, você pode utilizar o chamado custeio por absorção parcial ou integral, que é o chamado custeio pleno, né? Qual a diferença do custeio direto para o custeio por absorção? Vamos lembrar das nossas aulas de contabilidade e custos lá da universidade. O custeio direto só considera como custos os custos que são diretamente atribuíveis à atividade. O custeio por absorção, eu pego os custos diretos mais os custos indiretos que eu vou alocar à minha atividade, ao meu objeto de custos, através dos critérios de rateio. Lembram disso? Olha lá, então vou ter que pegar lá os livros, os cadernos lá que vocês fizeram essas anotações lá no curso de graduação, hein? E ainda, pessoal, uma das boas técnicas que são recomendadas para a administração pública é o custeio baseado em atividade. Por que o ABC, né, o ABC, o ABC, ele é recomendado? Por conta que o ABC ele é um custeio que é voltado especificamente para atividades de prestação de serviço. Então, tranquilamente, ele vai se moldar muito bem. Agora, quem de vocês resolver adotar o custeio baseado em atividade, o ABC, se prepare, primeiro, para ter muita organização, porque você vai ter que conhecer todas as atividades do órgão para poder implantar. Segundo, ter muitos controles, né? Agora, a resposta que ele dá, o terceiro item aqui, a resposta que ele dá é muito boa, porque ele é um sistema que requer muita organização. E, aliás, eu sempre brincava com os meus alunos lá no curso de graduação. O ABC é, antes de ser um sistema de custeio,
ele é sim um sistema de organização da entidade, porque você tem que primeiro colocar a casa em ordem, saber como é que funciona cada coisa, para daí aplicar o ABC. É um grande desafio? Sim, é um grande desafio. Vale a pena? Com certeza, com certeza. Né? Eu sei que você gosta de grandes desafios. Né? Seguindo ainda, pessoal, o modelo de gerenciamento de custos. O que é esse modelo de gerenciamento de custos? Então veja o que está na nossa tela. No processo de desenvolvimento de modelos de gerenciamento de custos, é recomendável a observância de diretrizes que representem etapas a serem percorridas pela entidade. Quais são essas etapas? Primeiras, né? Planejamento. Nada se faz sem planejamento. Você estar aqui participando dessa nossa aula de hoje, você teve que planejar essa atividade. Por quê? Porque provavelmente você tinha lá 1 milhão de coisas para fazer na tua rotina do dia a dia, mas você se planejou e está aqui, né? Então, planejamento. Segundo, estruturação. Criar regras, criar rotinas, responsáveis, enfim, tudo aquilo que vai te trazer a informação da gestão de custos para o teu sistema, né? Que vai te proporcionar fazer esse controle dos custos. E implantação efetiva. Né? Implantação efetiva. Então, planeja, estrutura, implanta. Planeja, estrutura e implanta. E, por fim, a gestão. Né? O que é a gestão, pessoal? Né? Nada melhor do que melhorar, né? Nada melhor do que você estar atento para melhorar continuamente a tua atividade. Então a gestão é isso, é você estar de olho no que pode ser melhorado, fazer a gestão para que o sistema evolua, né? Para que ele possa te trazer a informação do jeito que você precisa. Né? O que é o objeto de custo? Né? É a unidade para a qual se deseja identificar, mensurar e avaliar os custos. Está aí na nossa telinha, pessoal. Né? E os objetos de custos, na parte de baixo da nossa telinha, são determinados com base nas necessidades dos diferentes níveis gerenciais e definidos no modelo de gerenciamento de custos. Pessoal, você é que vai determinar os objetos de custos. É aquilo que eu falei, você quer saber quanto custa o aluno, quanto custa o paciente, quanto custa, sei lá, colocar uma máquina para arrumar uma estrada, enfim, quanto custa. Né? Seguindo ainda, pessoal, objetos de custos finais e objetos de custos intermediários, conforme a tua atividade. Então, os finais são aqueles ligados diretamente aos serviços prestados à sociedade, e os intermediários são aqueles que ficam ali no meio de campo, né? São aqueles objetos de custos, né, que estão nos serviços intermediários. O que mais, pessoal? A atribuição do custo. Né? O que mais que nós temos aí? Vejam. Como é que nós fazemos essa atribuição do custos? Ela se dá mediante a aplicação de sistemas de acumulação e de métodos de custeio. Se eu pudesse aqui com vocês trocar as palavras que estão aí na nossa tela, tivesse esse poder, né, trocar as palavras da norma, não tenho, eu diria, o objeto de custo, a atribuição dos custos ao objeto de custo se dá mediante controles, né? Porque nada mais é a aplicação dos sistemas de acumulação e os métodos de custeio que controles. Como é que eu faço para pegar o custo e colocar lá no aluno, levar até o aluno, dizer que aquele aluno custou tanto? Isso é a atribuição do custo. E como é que nós temos que tratar essa questão da atribuição do custo? Primeiro, a apropriação dos custos diretos, depois a alocação dos custos indiretos mediante rateios, né, critérios de direcionadores de custos, o chamado rateio, e a alocação dos custos indiretos remanescentes em bases de rateios razoáveis. O que é o custo remanescente? Na sala de aula eu tenho o professor, que é um custo direto. Eu tenho a energia, que vai ser ali um custo indireto, que eu vou usar mediante rastreamento. Agora eu tenho a energia lá do pátio da escola. Como é que eu faço para levar a energia do pátio da escola até o aluno? Eu vou ter que ter um jeito para fazer isso. Geração da informação de custo. Já estamos nos encaminhando aí para o nosso final, né, da nossa norma. É o quê? É essa geração da informação de custos. Veja o que está escrito aí, pessoal. É a atribuição do profissional de contabilidade, isto é, de você que está participando desse nosso debate. E, pessoal,
eu quero aqui chamar a atenção de vocês, porque veja, você vai dizer assim, tudo bem, eu gero a informação. Não, essa informação tem que ser consistente, tem que ser rastreável, ela tem que ser uma informação boa para ter validade, para tomar decisão. É a tua atribuição tudo isso. Sim, pessoal, é tua atribuição. Atribuição, a norma está dizendo, do profissional de contabilidade. Ainda, pessoal, com relação à geração da informação, ela deve ser compatível com o regime de competência, que é o regime consagrado dentro da contabilidade, mesmo da contabilidade pública, e deve ter aí integração com outras bases de dados, né? Eu tenho que buscar lá na folha de pagamento, no pessoal, eu tenho que buscar no patrimonial, eu tenho que buscar, enfim, na educação, na saúde, integração com outras bases de dados, né? E deve ser sempre rastreáveis. Eu tenho que ter a informação e saber de onde ela veio, poder chegar na fonte dela, rastreável, né, pessoal? E veja o que está no finalzinho da nossa tela aí. Muito importante isso, aliás, né? O processo de geração das informações de custos deve considerar o quê? A definição dos objetos de custo, a classificação e a apropriação e alocação dos custos. Tá, ok? Deve ser levado em consideração isso para geração da informação de custos. Divulgação, sempre lembrando que na administração pública nós temos o dever da transparência e nós devemos levar essa informação sempre que necessário, notas explicativas. Notas explicativas, tá ok, pessoal? Também deve ser objeto das notas explicativas a utilização das bases de dados contábeis e não contábil, né? A mudança dos critérios que compõem o modelo, então se você teve mudança, e outras informações que possam impactar na compreensão da utilização desses relatórios, né? Minha gente, o que fazer para implantar e gerenciar o custo na administração pública? Essa foi a nossa primeira pergunta. Depois de tudo isso que nós vimos aqui, vamos responder? Então está aqui, pessoal. Organize a entidade. Conhecer a entidade e suas atividades. Estudar, debater e questionar muito sobre custos. Planejar e estabelecer critérios de controle e gestão de custos. Implantar e, por fim, gerenciar e reavaliar continuamente o processo para evoluir sempre. De uma forma muito resumida, tudo o que nós falamos aqui está aí aparecendo na tela para vocês. Seria um resumo de tudo o que nós falamos aqui hoje. Trago aqui as referências que eu utilizei para a aula de hoje, as referências bibliográficas, e quero desejar agradecer a participação de todos. O debate está ótimo, mas, né, temos aí as nossas afazeres, então esse momento de estudo é muito importante, de reflexão, não só de estudo, de reflexão, e eu quero aqui deixar essa semente plantada aí, que vai te incomodar e que você vai estudar muito sobre custos. Eu tenho certeza que os debates daqui só vão evoluir sobre gestão de custos. Por quê? Porque eu tenho certeza que você aproveitou muito o que nós debatemos aqui hoje. Tá ok, pessoal? Espero todos no nosso próximo encontro aí da Escola Técnica de Contabilidade Pública do Conselho de Contabilidade do Estado do Paraná. Até mais, pessoal.